Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, a Igreja Eleita. E nas lições bíblicas jovens, Josué, Tempo de Conquistas. Conheça também nosso currículo completo do berçário à fase adulta. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado. Uma revista de aprendizado para o novo convertido. Adquira também material de suporte exclusivo aos professores. Pasta de visuais com ilustrações para complementação das aulas de toda a fase infantil. Livros de apoio às lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Faça já o seu pedido pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. A iluminação espiritual do crente. Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. É uma alegria estar convosco outra vez. Vamos hoje estudar juntos a lição de número 4. A iluminação espiritual do crente. Como vimos nas lições anteriores, o apóstolo Paulo revela à igreja em Éfeso e aos demais leitores da Ásia Menor que Deus os havia eleito desde a fundação do mundo e agora, então, a partir do versículo de número 15, Paulo se coloca de joelhos em oração e ele vai interceder pela vida de seus leitores para que todos possam compreender perfeitamente a profundidade, a sublimidade das revelações que ele fizera até então. Por exemplo, no versículo de número 16 ele diz: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, para terem iluminados os olhos, compreender qual seja a esperança da vocação, riquezas da glória e da herança dos santos. Num primeiro momento, então, Paulo agradece a Deus pela vida daquela igreja, pela vida dos seus leitores, pela vida dos irmãos que estão sendo salvos, e por outro lado, ele clama a Deus em favor deles, porque Paulo sabe que a compreensão espiritual das coisas espirituais só acontece por obra do Espírito Santo. O homem carnal, o homem natural, não as pode compreender. É por isso, queridos irmãos, que muitas vezes nós temos na igreja pessoas que frequentam os cultos e até são membros e até participam de corais, de orquestras, de departamentos, mas ainda não compreenderam o plano da salvação, ainda não tiveram os olhos iluminados de modo espiritual. E Paulo, sabendo que ninguém pode compreender isso por esforço próprio, ele se coloca na presença de Deus como intercessor, pedindo ao Senhor que dê aos seus leitores entendimento e compreensão de que ele vai listar aqui. Primeiro ele fala o seguinte: tendo iluminados os vossos olhos, para que saibais a esperança da vossa vocação. E aqui, na revista, nós destacamos, por exemplo, que existem privilégios nessa vocação. Olha, nós fomos por Deus vocacionados. Ele nos elegeu.
E isto é um privilégio. Fomos eleitos. Nesta eleição, Deus nos chamou também para servir. E é um privilégio servir. Também Ele nos chamou para sermos irrepreensíveis, para viver em santidade, para ter uma nova vida. E isso também é privilégio. Quando o cristão entende, compreende a sua vocação, fui chamado por Deus, fui escolhido por Deus, fui eleito por Deus, então esse cristão passa a ter alegria na salvação. Vir à igreja não é um fardo. Estar em comunhão com Deus é uma dádiva. Participar dos eventos com a comunidade de fé é uma satisfação. Mas quando o cristão não entende, não compreende a sua vocação, a sua chamada, a sua eleição, então se torna um fardo vir à igreja, é tão difícil participar dos trabalhos, é tão complicado fazer parte dos departamentos, e há na igreja muitos irmãos que são assim, infelizmente, porque eles ainda não compreenderam o plano da salvação. Saliente isso com seus alunos. Ore por eles, interceda por eles ao final da lição, para que todos possam ter o entendimento iluminado e compreender essa esperança da vocação, essa chamada, essa eleição, esse privilégio de ser filho de Deus, de servir ao reino de Deus, de cooperar no reino de Deus e de viver de modo santo. Também o apóstolo Paulo aqui ora a Deus, não apenas para que eles entendam essa chamada, essa vocação, mas que também entendam as riquezas da glória da herança, ou seja, as maravilhosas bênçãos que acompanham esse plano da salvação, como, por exemplo, o perdão de pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que estão desfrutadas no porvir. Há uma imensidão de riqueza, ou seja, há bênçãos sem medidas, e Deus tem para proporcionar aos seus eleitos, aos seus escolhidos. O Senhor tem riquezas insondáveis. Paulo vai falar sobre isso novamente mais tarde, e nós vamos estudar em outras lições. Mas por ora, então, fiquemos com isso. O apóstolo Paulo intercede diante de Deus, após ter revelado essas bênçãos espirituais, para que os irmãos leitores compreendam, entendam a dimensão e o privilégio da vocação e das riquezas de Deus. E na continuidade, Paulo também fala sobre a grandeza do poder de Deus sobre nós. Ele também intercede para que a igreja compreenda isso. E ele usa essa expressão, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. É um termo superlativo, é uma expressão que procura identificar o poder de Deus. Não se tem como dimensionar. Ele é muito grande, ele é maior do que nós podemos identificar. Então Paulo diz, a sobreexcelente grandeza. É um poder acima de todo poder. E ele enfatiza isso, dizendo que o poder que se manifestou em Cristo, o ressuscitou dos mortos, colocou ele à direita dos céus e acima de todo o principado, todo o poder, todo o domínio, toda a majestade, não só nesse século, mas também no vindouro. Então, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus é preciso ser compreendida pelo cristão. Nós precisamos saber que o nosso Deus é poderoso, extremamente poderoso. Nada é páreo para Deus, nem o homem, nem a natureza, nenhuma circunstância pode sobrepujar o poder de Deus. E é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que preparou a redenção para nós, os pecadores. E Paulo orava para que os cristãos pudessem entender essa sobreexcelente grandeza desse grande poder. E, na sequência,
Paulo diz, olha, esse poder sobreexcelente, ele se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, e o colocou à direita dos céus. E esse sobreexcelente poder opera também em nós. Quer dizer, esse poder que ressuscitou a Cristo, também ressuscitará os fiéis. Esse poder que elevou Cristo às mansões, aos lugares celestiais, também dará acesso aos cristãos aos lugares celestiais. É esse poder que nos mantém afastado das garras do diabo. É esse poder, por obra do Espírito Santo habitando em nós, que nos dá a garantia de salvação. É esse poder, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que está acima do diabo, acima dos demônios, acima das potestades, acima dos principados, acima de toda a espécie de mal. Então, é um poder extraordinário, sobrenatural. Aqui Paulo usa um pleonasmo dizendo o seguinte: a força do poder divino, segundo a operação da força do seu poder. São 3 vocábulos gregos que concordam entre si. Operação quer dizer energia ou eficácia, poder em atividade. Força quer dizer intensidade. E poder inerente, que é um termo grego que significa, associando todos eles, que o poder potencial de Deus, inerente à sua natureza divina, está à nossa disposição. Esse poder está à disposição da igreja. E não é um poder pequeno, não é um poder qualquer, é o sobreexcelente poder de Deus. E a oração de Paulo, então, era de que a igreja compreendesse isso. E eu quero lhe concitar, querido professor, para que você conduza os seus alunos nesse entendimento. Peça em oração a Deus, juntamente com eles, que todos tenham a iluminação, o entendimento espiritual de quem nós somos em Cristo. Éramos miseráveis, perdidos pecadores, condenados à morte. Estávamos em inimizade com Deus. Não havia para nós esperança alguma, mas pelo muito que Deus nos amou, por sua bondade, infinita misericórdia e compaixão, planejou o resgate das nossas almas e nos elegeu, nos escolheu pela sua presciência e nos predestinou para sermos filhos de adoção e, como filhos de adoção, ter direito à herança, à vida eterna. E Paulo disse: eu me coloco de joelhos, eu intercedo para que a igreja compreenda os privilégios da salvação, desta vocação, desta eleição, desta chamada para ser filho de Deus, para servir o reino de Deus, para ter vida irrepreensível, para ser herdeiro da vida eterna, as riquezas daquilo que Deus nos deu. E na sequência ele ora para que a igreja também compreenda a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera em nossas vidas. E para sinalizar isso, ele disse: olha, esse poder sobreexcelente ressuscitou a Cristo. Esse poder sobreexcelente o colocou assentado à destra de Deus Pai. E esse poder sobreexcelente está disponível e à disposição dos crentes, está ao dispor da igreja. E é sobre isso então que tratamos no ponto 3. Paulo enfatiza que o poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, também se manifestará para fazer os cristãos vencerem a morte. Cristo foi elevado à direita de Deus, como já citei. Paulo reforça que o poder de Deus elevou a Cristo e o fez triunfar, e que esse poder também é endossado para a igreja. A igreja também será elevada aos lugares celestiais
e a igreja também vai triunfar. E aqui no texto, Paulo ainda coloca que Cristo foi exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder exaltou a Cristo sobre todo o principado, poder e potestade. Portanto, não há o que temer. A igreja de Cristo pertence a Cristo, ela é o corpo de Cristo e o poder de Cristo está na igreja. O mal não pode prevalecer, o diabo não pode prevalecer, as hostes infernais não podem prevalecer, a ideologia humana não pode prevalecer, a vontade humana não pode prevalecer, porque a igreja tem a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Portanto, prezado professor, eu desejo do profundo também do meu coração, da minha alma, seguindo o sentimento de Paulo, que os seus alunos, que os nossos alunos, que todos os nossos irmãos em Cristo compreendam essas verdades, compreendam essa revelação e, como diz o título da lição, sejam iluminados. A iluminação do crente. E somente assim nós teremos vida espiritual vitoriosa. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.